No vídeo de hoje vamos falar sobre o conceito que às vezes passa despercebido nos projetos, mas ele é de suma importância na hora de escolher uma lâmpada. É o ângulo de abertura. Você já ouviu falar sobre esse termo? Se você quer entender um pouquinho mais sobre o que é o ângulo de abertura, como ele funciona e o quanto ele vai impactar dentro do seu projeto, fique até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre o ângulo de abertura. Vamos começar pelo básico. O que é o ângulo de abertura? O ângulo de abertura é a medida em graus da luz que sai de uma fonte luminosa e chega dentro do ambiente. Em termos mais simples, o ângulo de abertura de uma lâmpada é o quanto a iluminação ela abre dentro de um espaço ou de um objeto que você quer iluminar. Isso significa que quanto maior o ângulo de abertura de uma lâmpada, maior vai ser a área de iluminação que essa lâmpada vai fazer dentro do ambiente. Consequentemente, quanto mais fechado o grau, menos iluminação nós vamos ter para esse espaço. Para você entender melhor, você pode imaginar como se tivesse um cone saindo, por exemplo, de uma lâmpada. É exatamente esse formato da luz que você precisa imaginar para poder entender o que é um ângulo de abertura. Esse cone é quanto abre a iluminação da luz. Quanto mais perto da fonte, menos ângulo de abertura nós vamos ter. Quanto mais longe da fonte, maior a área de abrangência dessa iluminação. Como exemplo, vamos pegar uma lâmpada R70, que é muito comum em projetos de galeria ou até mesmo em casas residenciais quando temos muitas obras de arte. Essa lâmpada no mercado aparece com pelo menos dois tipos de ângulos diferentes de abertura, o de 12 graus e o de 24. Então, se eu quero iluminar, por exemplo, somente um quadro ou um objeto como uma escultura, a gente vai utilizar a lâmpada com 12 graus, porque o fecho dela é mais fechado e uma iluminação mais concentrada. Isso também deixa a iluminação com um pouco mais de luz. Isso quer dizer que a luz vai estar mais forte nesses 12 graus de abertura da lâmpada. Se nós já estamos pensando em uma luz para um ambiente um pouco maior, nós vamos para a lâmpada de 24 graus. Isso quer dizer que a iluminação ela vai abrir nesse ângulo e ela vai pegar uma área maior de iluminação naquele espaço. Uma outra aplicação muito comum de ângulos de abertura é no setor comercial. Em algumas lojas nós podemos ver que quando falamos em vitrine ou espaços em que precisamos destacar produtos, nós podemos trabalhar com os ângulos de abertura das lâmpadas de formas diferentes. Se temos objetos pequenos ou queremos chamar a atenção e concentrar essa iluminação em apenas um espaço, utilizamos a lâmpada com um ângulo menor. Já se queremos iluminar mais, por exemplo, as araras de roupa ou vitrines maiores, nós vamos abrir um pouquinho mais o ângulo para nós termos uma abrangência maior dessa iluminação. Assim, nós conseguimos trabalhar com vários tipos de efeitos com essas lâmpadas, fazendo iluminações cênicas, principalmente para vitrine e móveis de exposição. Agora que a gente já entendeu um pouquinho o básico sobre o que é o ângulo de abertura, você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu vou fazer a escolha dessas lâmpadas, por exemplo, para minha casa? Isso tudo depende do uso. Normalmente, para a iluminação geral de ambientes, como uma sala de estar ou uma cozinha, nós sempre vamos trabalhar com lâmpadas com uma iluminação mais aberta. Normalmente, se pede em projeto lâmpadas de 36 a 180 graus. Isso quer dizer uma iluminação bem aberta. Aqui nós temos uma iluminação difusa e geral para o ambiente. Mas se você gosta de um ambiente com uma iluminação mais aconchegante e quer transformar essa iluminação numa iluminação cênica, então a gente vai trabalhar com os ângulos abaixo de 24 graus. Abaixo de 24 graus nós podemos fazer pontos de iluminações específicos nos ambientes. Muita gente gosta desse tipo de iluminação justamente por ser muito mais confortável. E ela também realça pontos da arquitetura e do design de interiores de um projeto. Por isso essas lâmpadas são muito utilizadas. E é por isso também muito importante a gente poder entender como elas funcionam. Uma dica importante é sempre fazer um teste com essas lâmpadas antes da instalação, porque os testes vão nos ajudar a entender qual o ângulo de abertura melhor para aquele ambiente e até mesmo a distância que nós vamos instalar esses produtos da parede, por exemplo, se for para iluminar um quadro. Continuando com as dicas de como utilizar esses produtos, as lâmpadas, por exemplo, para pé direito duplo, são muito importantes tomarmos cuidado com esses ângulos. Se nós queremos criar uma cena com uma iluminação mais discreta e mais aconchegante, nós podemos usar uma lâmpada chamada AR111. Essa lâmpada, ela tem quantidade de lumens suficiente para atender uma altura de até 6 metros. Aqui também é importante a escolha do ângulo.
Se nós queremos uma iluminação um pouquinho mais difusa com essa altura de pé direito, nós podemos usar a lâmpada de 24 graus. Se nós queremos, de novo, fazer cenas com a iluminação, ou se o espaço tiver mais de 6 metros, nós podemos fechar o ângulo da lâmpada para ter maior concentração de luz e assim alcançar o chão. Aqui é outra dica importante. O ângulo de abertura, ele também corresponde à distância que essa luz ela vai ter. Por exemplo, se eu tenho 6 metros de altura e uma lâmpada com 24 graus, eu vou ter uma concentração de lumens um pouco menor. Mas se eu fechar o ângulo e aumentar a distância do chão e do teto, ainda assim eu consigo iluminar o chão por causa do ângulo. Ele faz exatamente esse efeito. Ele fecha o ângulo, concentra a iluminação e assim a gente ganha uma distância maior para utilizar essa luz. Um outro produto super comum agora nos projetos são as arandelas de ângulo ajustável. Essas peças são muito práticas e eficientes. Nós podemos trabalhar com a iluminação de várias formas diferentes. E o mais legal, nós podemos mudar esses ângulos de abertura quando nós quisermos, porque elas são super simples de usar. E aí, você gostou de saber um pouquinho mais sobre os ângulos de abertura das lâmpadas? Aproveite esses conhecimentos e aplique já na sua casa. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo. Se você quer saber mais sobre iluminação, clique aqui no link do lado e se inscreva no nosso canal. A LED, tudo em iluminação.